Nelson, dando bom dia ao senhor também, que o governo Lula aprovou uma reforma da Previdência lá no início do primeiro mandato, né, que inclusive deu origem ao PSOL, né, porque muitos petistas descontentes com a postura do presidente, com o que consideravam o rigor daquela reforma, largaram o partido, né? Heloísa Helena, o deputado Ivan Valente, entre outros, né? O senhor acredita que haverá essa disposição, de fato, do governo de rever reformas que foram feitas no passado, ou é um discurso para agradar um determinado público agora e depois o barco toca de outro jeito? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o presidente Lula ainda não se manifestou sobre essas ideias que estão circulando, que são muito preocupantes, né? Você vê o ministro do Trabalho falando que vai regulamentar, vai intervir, vamos dizer assim, no mercado caracterizado pelo uso de plataformas, aplicativos, né? Que é preciso dar segurança social para esses trabalhadores e assim por diante. Isso é um debate no mundo inteiro, não é só no Brasil, e é difícil que um governo em 4 anos resolva, né? Até porque você está diante de uma transformação que deriva do avanço da tecnologia. Foi sempre assim. Quando surgiu o automóvel, acabou o uso de charrete para andar pela rua e de uma cidade para outra. Desculpe. Quando surgiu o avião, o avião, o transatlântico, né, inibiu o uso do navio para ir de um continente a outro, e tudo isso afetou o mercado de trabalho, né? Então, o ministro ele está falando coisas que desprezam realidades. Por outro lado, essas atividades que são conduzidas com o uso de aplicativos, elas são um sucesso porque elas reduzem custos, porque elas aumentam o bem-estar das pessoas. E, claro, tem o problema de quem está perdendo o emprego, né? Então, se ele for regulamentar essas atividades tal qual as atividades da época que não tinha tecnologia digital, era analógica, né? Ele inviabiliza as atividades. Então, as entregas por motoboys, elas têm uma lógica nessa nova configuração do mercado de trabalho. Por outro lado, tanto o entregador quanto a empresa tem liberdade, ele trabalha no dia que ele quiser, ele pode trabalhar só à tarde, ele pode não trabalhar nos feriados prolongados e assim por diante, né? Se você volta para a economia digital, nessas atividades, ela desaparece, isso geraria desemprego. Portanto, é algo que eu acho que tem que ser examinado de maneira muito cuidadosa. Mas o dia de ontem, o Colombo, foi pródigo em esquisitices, declarações dos ministros. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad, que tem se caracterizado por um discurso responsável, sinalizando que ele não tem mágica, que ele vai evitar o déficit primário que está calculado no orçamento, que ele vai ter uma proposta para o arcabouço fiscal que gere confiança. Ontem ele também escorregou. Ele falou que a taxa de juros está num patamar, não sei qual foi a expressão que ele usou, fora de propósito. Né? Anômala. Anômala. Quando a política monetária, Colombo, está institucionalizada, tem regras, como é o caso do Brasil, inclusive porque o Banco Central é agora independente, mas a decisão da taxa de juros no Brasil é feita por um colegiado, não é? É feita por um grupo de economistas, diretores do Banco Central, baseado em estudos dos departamentos econômicos do Banco Central, nas opiniões do mercado, e assim por diante. Né? Você não pode chegar agora, o ministro da Fazenda, e começar a dar palpite, como ele fez ontem. Né? É uma regra de ouro, nos países onde a política monetária é institucionalizada, que o ministro da Fazenda e o ministro e o presidente da República não falam sobre juros, menos ainda nas possibilidades de adoção do Copom. A mesma coisa pode-se dizer da declaração super esquisita do ministro da Previdência, para não dizer outra coisa. Eu diria que, na verdade, foi horrorosa, né? O ministro está usando um discurso que era muito comum nos anos 70, nos anos 80, que dizia o seguinte: a Previdência não tem déficit. Qual era o argumento? Tem benefícios previdenciários que os beneficiários não contribuem. Por exemplo, benefício de prestação continuada. Então, se dizia, isso devia estar no orçamento da União e não na Previdência Social. Eu até acho, mas quando os mercados se preocupam, é com o resultado final, porque as finanças públicas não são analisadas de forma segmentada. Sim. Portanto, se
você transfere o despesa da Previdência, que não são típicas do setor, para o orçamento da União, o déficit permanece, apenas você mudou a coisa de um lugar para outro. Então, e finalmente, a declaração do ministro Haddad, que me surpreendeu, foi dizer o seguinte: só agora caiu a ficha no mercado. O mercado está... Agora ele começou a entender que o governo Bolsonaro deixou a terra arrasada no orçamento. Com todo respeito, não é isso, né? As finanças públicas do Brasil têm um grau de transparência, de previsibilidade, dificilmente encontrável em países como o nosso, no mundo emergente. Então, todo mundo sabe, quem trabalha no mercado, quem analisa o mercado financeiro, quem opina sobre questões macroeconômicas, que o mercado já vinha precificando a deterioração fiscal do governo Bolsonaro. Tanto assim que os juros futuros empinaram, como diz na linguagem de mercado, subiram, o câmbio depreciou. Não é? Então, eu acho que a reação do mercado, só para concluir, desculpa se eu estou falando, se eu estou longo aí, só para concluir, o mercado está reagindo a essas declarações do presidente Lula, por exemplo, dizer que o teto de gasto é uma estupidez. Eu acho que, com todo respeito, estupidez é dizer que o teto de gasto é uma estupidez. Né? O teto de gasto é uma medida sensata, tem problemas, ele precisa ser atualizado, precisa ser repensado, mas o teto de gasto foi uma medida fundamental para interromper a trajetória explosiva da dívida pública que nos levariam à situação de volta grave da inflação.